Euzinho de volta, é a última parte da live, já com a nossa convidada do outro lado da tela, e a gente conversa hoje com Silvani, que já esteve conselheira tutelar e volta a colocar seu nome para apreciação na eleição do próximo dia 1º de outubro. São 18 horas e 22 minutos. Combinamos que cada convidado, cada candidato ou candidata teria em torno de 40 minutos para o nosso bate-papo. E a gente já agradece antecipadamente a Silvani pela oportunidade. Edenilson de Jesus, boa noite, Léo e todos da live, ótima semana. Luzinete Mendonça, entreguei seu copo, hein? Boa noite, Léo, boa noite a todos que curtem a live. 18h23, Silvani, boa noite, bem-vinda, tudo em paz? Boa noite, Léo, boa noite a todos. Tudo em paz, graças a Deus. Que beleza, então. Pois bem, Silvani, estamos aí num pleito para o Conselho Tutelar, você novamente coloca o seu nome e a gente vai trazer aqui algumas indagações que, inclusive, previamente já foram passadas para vocês, e aí você fica à vontade para nos dizer. A enquete de hoje, Luzinete, está sempre lá em cima. Rola aí um pouquinho a tela da live que você vai encontrar, mas eu vou repetir para você. Você viu os episódios envolvendo crianças com necessidades especiais, autismo e outras em escolas do sul do Brasil? Fica à vontade para comentar aí, tá? É a sua opinião que a gente vai buscar a partir de então. Tá valendo? Pois bem, Silvani, para começar, quem é Silvani? Fique à vontade para a gente conhecê-la um pouco mais. Boa noite, Léo. Boa noite a todos que estão na live, que estão aí curtindo, que vão ouvir a live de hoje com Silvani. O que eu posso dizer de Silvani? Uma cidadã morrense que muito batalha pelo seu sustento, que está mais uma vez buscando, né, uma forma de trabalho, que não vão ser hipócritas, né, de não dizer que é uma forma de trabalho, que ser conselheira tutelar é um sacerdócio, né, que é uma profissão muito árdua. Mas estou aqui na batalha, mais uma vez, na luta por emprego também. Sou filha de Morro de Chapéu, nasci e me criei aqui. E estou... O que é que eu posso mais dizer de Silvani? Fique à vontade. Bom, você acabou já nos dando uma dica do porquê você se interessa em ser conselheira tutelar. Você já deu uma ideia, né, do que isso lhe propõe. Sempre na defesa. Já estive conselheira tutelar, volto agora de novo. Estive também na última eleição, mas infelizmente não passei, mas estou aí na batalha outra vez. Gosto do trabalho, tudo que faço com afinco, com responsabilidade, e quero estar mais uma vez na garantia dos direitos da criança e do adolescente. Acho isso muito grato, é um trabalho árduo, mas muito grato, muito gratificante. Ok. Bom, qual é a sua opinião sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente? O ECA, Léo, foi criado para garantir os direitos, né? Por sinal, eu coloquei umas pescazinhas aqui, né? Para garantir os direitos de criança, os direitos fundamentais, né? Garantir os direitos fundamentais de criança e adolescente. É uma forma de tratar a infância e a adolescência no país, né? Muito... Quando pensaram em criar o ECA, foi uma forma bem pensada, né? Porque até então criança e adolescente não eram tidos como sujeitos de direito, né? E hoje tem seus direitos garantidos, que eu sempre digo, né? Quando eu converso com um adolescente, eu sempre digo a eles que eles têm direitos, o ECA dá esses direitos, mas também tem deveres, né? Todo sujeito de direito tem direitos e deveres. E o ECA veio para
garantir isso, garantir esses direitos que eles têm, mas também cabe à família, né, a família dessas crianças, desses adolescentes, entender que tudo parte deles, né? Tudo parte da família, da sua raiz, da sua base, né? Muito bem. Abraçar aqui Alcione Guedes, está lá em São Paulo, Cláudia.2007.Oliveira, Licarina _ Silva também está aqui junto com a gente no Instagram. Valmir Dias de Souza também, Jeane Vilela. Lembrar sempre de que vocês aqui no Instagram apenas ouvem a nossa convidada e nos assistem nos bastidores. No canal Léo Ricardo Notícias no YouTube é que vocês vão ter todos os detalhes da nossa live com o nosso estúdio virtual. Fiquem à vontade para comparecerem por lá e estarem junto conosco batendo um papo aqui. Abderman, boa noite, Léo e Silvani, boa sorte, muito bem-vindo. Silvani, uma situação que é muito comum da gente confundir ECA, Conselho Tutelar, CMDCA, nos diferencia um pouquinho aí, Conselho Tutelar e CMDCA, para que as pessoas também conheçam um pouco. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ele garante e defende, né, os direitos de criança e adolescente. Já o CMDCA é o órgão que promove, que controla, que delibera, né, o atendimento e a promoção do social direitos, né? Então, é o parceiro, digamos assim, o parceiro maior do Conselho Tutelar, do conselheiro tutelar, né? Porque ele que promove todas essas ações, né? Certo, muito bom. Outra confusão. Sim. Não, eu peço que os ouvintes me desculpem, porque eu não sou muito boa nas palavras. Quando eu fico nervosa, elas fogem. Mas fique tranquilo, nós estamos batendo um papo, nós temos aí um roteiro a ser seguido, tá tudo bem encaminhadozinho para vocês poderem ficar à vontade e falarem a respeito desse momento ímpar para Morro de Chapéu, 12 candidatos e candidatas, né? Eu nem observei se está no equilíbrio, né, de 6 para 6, mas é mais ou menos isso aí. E é importante as pessoas estarem observando esse detalhe de até avaliar, não exatamente pelas palavras, mas até pelo que já foi trabalhado, quem já esteve conselheiro tutelar. Chegou por aqui também o Marcos Antônio, o Priquitão, lá de Timbaúba, no Pernambuco, também está lá nos assistindo. Silvani, outra confusão que é comum acontecer é do conselheiro tutelar com aquele cidadão que vai às festas, que vai buscar os adolescentes, os menores, né, nos eventos. O comissário de menores, que não existe mais com esse nome, mas como comissário da infância e adolescência, né? Sim. Então nos fale um pouco. Sobre o juizado... A diferença entre o comissário de menor e o conselheiro tutelar. O comissário de menor, eu acho que o conselho tutelar veio para substituir o comissário de menor. E o comissário de menor, ele estava sempre... Ele tinha essa função de estar nas festas, né? Fiscalizando... Na boate. Na boate. Na boate, nas ruas, fiscalizando para ver se tinha crianças e adolescentes naqueles meios ali. O Conselho Tutelar não faz isso. Hoje é uma função da polícia. Caso encontre ou se a polícia se depare com uma situação dessa envolvendo crianças e adolescentes, quem é chamado é o Conselho Tutelar. Eu acho que o juizado de menor não existe mais e nem existirá, né? Porque o Conselho Tutelar não pode deixar de existir, não pode... É contínuo, né? Não vai deixar de existir. Então, o juizado de menor ficou para trás. Hoje, quem faz esse serviço, não da forma que eles faziam, né? O Conselho Tutelar tem seus limites. Mas quem faz esse trabalho que o comissário, né, de menor fazia,
em partes, é o Conselho Tutelar, né? Garantido pela lei, como eles também eram, né? Mas era mais do município, né? Era um órgão mais do município, se eu não me engano. Muito bom. Ok. É sempre uma situação que a gente traz, porque primeiro as pessoas confundem muito, professor Evaldo, boa noite, ali em Floresta de João Dourado nos assistindo, e também aqui o João Luiz, ali do Genipapo, adquiriu sua cartela há pouco ali para o sorteio da equipe de bilhar também. E a gente traz essa situação. Andrei Santos, boa noite, Léo, Silvani e demais presentes na live, muito bem-vindos. Por que a gente traz essas colocações? Porque antigamente, criança lustrava sapato, criança carregava feira, eu inclusive vivenciei isso. Ajudava na roça, quando ia pro sertão, então aproveitava para bater o feijãozinho que sobrava, a mamona, para tomar tubaína no fim do dia. Hoje não pode mais, né? No entanto, as crianças são usadas como aviõezinhos para o tráfico, enfim. Qual é a sua opinião a respeito? Como eu lhe disse antes, a família é a base de tudo. E quando as crianças ou adolescentes chegam a essas situações, é porque a família não fez o papel dela. Além do que, hoje nós temos políticas públicas, né? A família de baixa renda, ela tem o Bolsa Família, né? Foi criado o Bolsa Família. Antigamente podia até se ter a desculpa de dizer que faziam isso porque estavam passando fome, né? Mas tudo é responsabilidade dos pais, porque isso não é desculpa para a criança ir para as ruas ou para deixar, né, essas crianças irem para as ruas para serem usadas como aviãozinhos. Mas tudo está, a raiz de tudo, a base de tudo, o alicerce dessa criança é a família. E se ela negligenciar em casa, é claro que essa criança vai ter a liberdade de estar nas ruas fazendo o errado, né? Fazendo o que não é para ser feito e ser aproveitada também por pessoas de má índole, né? Que aproveitadoras, que por achar a criança solta ali, achar que não tem dono, né? Que não tem dono e, né, acaba iludindo essas crianças e levando-as para o lado errado, né, da coisa. Outra situação que é comum é que um adolescente, aos 16 anos, ele pode votar. Não é obrigado, mas ele pode votar. E, em parte, a gente não vê, não assiste a responsabilização desses adolescentes por ações que eles cometem. Né? Como você enxerga isso? Porque parece até que eles não têm responsabilidade, parece até que se passa a mão pela cabeça desses adolescentes. Na verdade, eles podem ter as mãos passadas pela cabeça em casa, né? É por isso que fazem tantas coisas erradas. Não estou colocando todas as crianças e adolescentes nesse contexto, não. Mas muitas famílias que negligenciam com a criação das crianças deixam elas à mercê desse tipo de aproveitadores. Mas as pessoas que criam as leis por conveniência acharam que isso aí, Léo, nada mais é uma forma de se ter mais votos, de se ter mais votantes, de se ter mais eleitores. E é só interesse próprio, né? Interesse deles, interesse dos políticos em ter mais votantes, né? Uhum. Ninguém está pensando aí em criança e adolescente quando cria uma lei dessa aí, não. Ninguém pensa. Só pensam neles mesmo. São okay. Eleitores. E quanto às punições, às sanções legais para o adolescente? Porque eu acho que a lei ela deveria ser como nos Estados Unidos acontece. É 10 anos, é 12 anos, cometer um ato infracional, vai pagar ali num centro de recuperação, não vai ter moleza, não. Mas ela não fica, a criança que comete um ato infracional, ela não fica
de tudo, de todo impune, não. Ela tem as leis que protegem ela, tem, mas elas como é que diz? Vão ser submetidas a atividades socioeducativas. Uhum. Esses órgãos foram criados justamente para esse tipo de cometimento. Uhum. Ok. Uma outra situação, antes de perguntar, deixa eu abraçar aqui, olha. Na verdade é a Marciana que está usando o perfil do Andrei. Boa noite, Léo, Silvani e demais presentes na live. Passando aqui, mas infelizmente terei que sair. Eu queria que ela ficasse. Acho que vai para a novena. Professor Evaldo Marçal fala sobre nossa enquete, diz que viu os vídeos sim e acha deplorável a situação. Denigre a imagem do professor e a instituição. Não deve permitir uma pessoa dessa na área. Jacira Santana, boa noite, Léo, Silvani e a todos os participantes. E o professor Evaldo diz que gostou das suas colocações sobre a situação da criança e a família. Parabéns pela firmeza. É a base de tudo, né? Uhum. Aí a gente pergunta o outro lado da moeda, porque assim, a família sendo a base de tudo, infelizmente, sobretudo as meninas e atualmente também os meninos, a gente tem visto muitos fatos envolvendo os mesmos dentro de casa, estupros, né? Violações das mais diversas. E o pior é que isso acontece dentro de casa com o padrasto, o pai, o tio, o avô, não sei. Mas assim, essas situações de violência doméstica, das mais diversas, enfim, não ganham notoriedade, não se dá publicidade. Por quê? No caso do Conselho Tutelar, quando a gente pega uma situação dessa, que você sabe, a sociedade, se não sabe, agora saiba, muitas pessoas falam assim que o Conselho Tutelar não faz nada. O Conselho Tutelar faz muito, mas nós trabalhamos com sigilo para a proteção da criança e do adolescente, porque não podemos expor essa criança e esse adolescente, constranger. Mas a gente está sempre trabalhando ali com a família, juntamente com a família, para tentar resolver a situação da melhor forma, sem expor a criança ou adolescente. Sempre protegendo, mas tudo é feito, todas essas questões são levadas à justiça, mas como... Hoje em dia acontece até com adultos, com pessoas adultas. A lei está assim, está camuflando, né, as coisas. E muitas vezes eu acho isso até errado, né, porque são coisas que precisavam ser públicas, teriam que estar públicas. E eles não expõem. Mas no caso de criança e adolescente, eu acho certo que não tenha essa visibilidade, porque não pode ter. Não pode ter mesmo. A gente não pode expor criança e adolescente nessas situações, não. E não seria pelo menos justo que se a sociedade tivesse até para quebrar um pouco essa ideia de que o conselheiro tutelar não faz nada, mostrar uma estatística, olha, esse mês nós tivemos alguns casos disso e daquilo, não vai citar nome, é claro, mas a gente deu solução, o responsável, o maior, foi punido, foi detido e tal. Você não acha que seria interessante apresentar essa estatística à sociedade, não? Não, casos de violência sexual, e o que acontece com criança e adolescente sempre está na mídia, sem citar nomes, claro, como você disse, para proteger a criança, para proteger o adolescente, mas sempre está na mídia. Isso não dá visibilidade ao que está sendo feito para resolver essa situação, para contornar a situação, mas que o caso vai para a mídia, vai. Agora sim, casos em que a gente recebe no CT, dentro da sala lá, a gente toma as providências cabíveis, toda a rede de proteção fica sabendo, né? Mas como é um trabalho sigiloso, fica só na rede mesmo. E o que vai para a mídia, quando aparece, é porque precisa, é necessário que tenha essa visibilidade para haver um tipo maior de mobilização em prol da resolução, da
das providências cabíveis, né? Uhum. Muito bom. O professor Evaldo Marçal pergunta, nesse caso da eleição, o adolescente de 16 anos, ele pode votar para o Conselho Tutelar? Pode. Se tiver o título, né? Se tiver o título, pode. Porque vai ser coordenado pela Justiça Eleitoral, não é isso? Pela Justiça Eleitoral. Tudo dentro das normas. Pela Justiça Eleitoral, o Ministério Público, o CMDCA, todos envolvidos nesse processo. Tudo feito dentro da mais completa lei. Certo. Muito bem. Algumas pessoas até sugerem, trazem informações de que há conselheiros tutelares que se envolvem na questão político-partidária com as gestões municipais. São muito ligados aos gestores, às gestoras, enfim. Qual é a sua opinião a respeito? Infelizmente acontece, viu? Eu sou totalmente contra. Totalmente contra. Não tem que se envolver, porque aí, a partir do momento que o conselheiro tutelar, que é errado, toma uma atitude dessa e passa a agir dessa forma aí, ele está levando em conta não os direitos da criança e do adolescente, mas sim os direitos. Ele está fazendo. Tentando fazer a média, como se diz, a média com o gestor do município, com os políticos. Não é assim que se trabalha. Isso aí eu chamo de desvio de conduta. Desvio de conduta, porque a partir do momento que você se desvia de um propósito, você está tendo um desvio de conduta. E aí não dá certo, não dá certo. Muito bem. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, não jurisdicional, justamente por isso a gente trabalha com o Judiciário, com o Ministério Público, com a rede de proteção, com psicólogos, com psiquiatras, assistentes sociais, toda essa rede de proteção aí, já para não ter que estar bajulando político nenhum para fazer os nossos trabalhos. Ok. Bom, as perguntas que nós traçamos, nós esgotamos, né? Você utilizou até agora 22 minutos do seu tempo, ainda tem 18 minutos, para tratar de qualquer assunto que você ache importante. E esse tempo não passa não, né, Léo? Hã? Esse tempo não passa não, né? Na verdade, assim, quando nós está se esticando. Quando a gente colocou 40 minutos, é porque a média das lives é de 35 a 40 minutos, né? E assim, tem conselheiro que às vezes consegue até mais tempo do que isso no ar. Porque conversa demais. E o tempo passa depressa. Mas se você achar que já está satisfeita, fique à vontade para a sua mensagem, para pedir o voto, para falar um pouco da eleição, do dia que vai ser, enfim. Tá ótimo. E as perguntas? Ninguém quis fazer pergunta? Só teve essa do voto do menor, só. Deve ser porque eu falei pouco, né? E as pessoas... Ou falei tudo dentro de poucas palavras, né? Aham. Pois é, mas você fica à vontade para acrescentar algo que porventura a gente não tenha perguntado, mas eu acho importante você colocar o seu número, né, como candidata, falar um pouco da eleição, como vai ser, interessante. Uhum. Bom, eu sou Silvani, estou na chapa, na chapa não, viu? O meu nome escolhido também para a campanha foi Silvani, né? Porque a gente sempre usa um pseudônimo ou, né, um nome diferente pelo qual você é conhecido, mas Silvani, número 128. Peço um voto de confiança aos meus amigos e já agradeço desde já o apoio recebido. Tenho recebido muito apoio de amigos, de irmãos, da minha família, e estou assim, alegre com a minha campanha. E peço que dia 1º de outubro, não esqueçam, 128, eu volto.
e esclarecer para as pessoas os locais de votação. O TRE disponibilizou 6 urnas para o município. 4 vão ficar aqui na sede, aliás, 7 urnas. 4 vão ficar aqui na sede e 3 no município. Nós temos o município de Fedegosos, 2 Barras e Icó. Aqui na sede nós teremos, para as sessões Rosa Barreto, Ieda Barradas, Faustiniano Lopes, qual é a outra? Tem, acho que o Ferro de Gomar tem outra, né? Todas essas... a creche Secundina Miranda, que é outra sessão eleitoral. Todas essas sessões vão votar no Ieda Barradas, na escola Ieda Barradas. Aqui do Reinaldo Moreira para baixo, para o centro da cidade, todas as urnas do centro da cidade, incluindo o Edo Lacosta, que não está tão no centro, mas também está incluída no Coronel Dias Coelho, na Escola Cívico-Militar Coronel Dias Coelho. E todas as pessoas que votam no Antônio, no Jubilino, no Colégio Jubilino, antigo Jubilino, né, o CETEP, Chapada Diamantina, no Adalberto Pereira e no Teotônio, votarão no Teotônio. Vai haver uma urna no Jubilino Cunegundes, mas essa urna só está disponibilizada para Queimada Nova, Oricuri e Barra. As urnas. Situação interessante essa daí que você coloca. Então, nós achávamos que, inclusive, houve perguntas de pessoas que achavam que outras regiões do município ficariam alheias à votação, apesar da distância, né? Então, o Jubilino vai ter urnas que se disponibilizarão para o oeste do município, para a região dos quilombos, então. Sim. Inclusive, ficou muito inviável, assim, os eleitores de Umburaninha, Olhos d'Água e Facundos, do extremo norte, porque eles terão que vir e voltar em Icó, no povoado de Icó. A gente sabe que é muito difícil alguém mobilizar, sair de lá, daquela região, para vir voltar no Icó, né? Muito bem. Chegou uma pergunta para você aqui. Bel.ramada, boa noite. Vumário Gonçalves, professor, como vai? Diego Santos, turma aqui do Instagram. Nossa convidada Silvani, candidata ao Conselho Tutelar de Morro de Chapéu, está no YouTube, canal Léo Ricardo Notícias. É o Márcio Garcia que pergunta para a irmã Silvani: o que acontece se um político pedir para ela fazer uma vista, eu acho que é vista grossa, em um caso confirmado de coisas erradas contra um adolescente? Graças a Deus isso nunca me aconteceu, viu? No meu mandato de 4 anos, nunca me aconteceu. Mas se acontecer, infelizmente, eu acredito que na minha idoneidade nunca deixaria de cumprir o meu papel de conselheira tutelar e defensora da garantia dos direitos de criança e adolescente para defender um político, defender quem quer que seja ele, quem quer que seja o político. Se você está vendo uma situação de negligência, de abuso, de maus tratos com uma criança e adolescente, e deixar de fazer o seu papel em defesa dessa criança ou adolescente para ir... É o caso daquele conselheiro que deixa de cumprir o seu papel para bajular políticos, né? O gestor, ou quem quer que seja. Então, ele fica aí nas mãos dessa pessoa e acaba fazendo o papel inverso, né? Acaba não trabalhando da forma que precisa ser trabalhada, né? Tratando as situações como devem ser tratadas. Muito bem. Bom, eu não sei se você ainda teria algo a acrescentar. Obrigada, Márcio. Você ainda tem aí 10 minutos. É mesmo, tá vendo? Não conversei o suficiente. Ele disse que eu sou boa nas letras. Com a caneta eu sou melhor do que com as palavras, viu? E assim, tá tudo na mente, mas
né, elas não fluem. Uhum. Mas eu quero agradecer a todos os amigos, pessoas dos municípios que eu peço ajuda, né? Porque às vezes a gente não tem esse acesso aos municípios até pela dificuldade financeira, né? O certo seria estar em todos os municípios, visitar todos os municípios aí pedindo foto, porque as pessoas gostam desse tete-a-tete, de você estar presente, de você pedir pessoalmente, pedir o voto, seu voto. Mas, infelizmente, às vezes as condições da gente não permite que a gente esteja em todos os municípios. E tem, inclusive, eu já ouvi de pessoas que dizer que só vota em candidato que vai à comunidade. E aí fica muito difícil. Lá, inclusive, foi uma pessoa na Umburaninha, o que torna mais difícil ainda a situação. Mas quero agradecer a todos que disponibilizaram, que estão confiando em mim e que me confirmaram o voto, que estão me dando apoio. Muitas vezes, além do voto, ainda pede mais santinhos, me dá que eu vou conseguir mais votos para você. Isso é bom, né? É muito bom, muito gratificante. E pessoas também que foram atendidos por mim, pelas companheiras, pelo Conselho Tutelar, mas na minha pessoa, na pessoa de Silvani, dentro do órgão, que são gratas a mim até hoje, porque viram o meu esforço para resolver a situação, para minorizar os fatos, né? Como é que eu posso dizer? Numa eleição que não tem, que de certa forma o eleitor não vai nem ter condição de pedir alguma vantagem, né? Ele vai votar por mérito, né? Mas não tem vantagem. É aquele caso do conselheiro, do candidato que busca um político, né, para pedir votos, para chamar das maracutaias, né, Léo? Verdade. A gente sabe que existe, mas não devia existir. Aqui o Márcio perguntando se por acaso no dia da posse o conselheiro por doença não tomar posse e o médico afastar por 6 meses de licença médica. E aí? Eu acho que deve haver um meio, porque assim, o conselheiro que não aparece para tomar posse, ele é desvinculado do colegiado. Inclusive aconteceu isso na última eleição, que um conselheiro que ficou suplente, ele não compareceu ao ato de posse, e aí ele foi desligado. Mesmo suplente tem que comparecer? Hã? Mesmo suplente? Titulares e suplentes. Eu desconhecia essa situação. E um dos suplentes não compareceu, então ele foi desligado do colegiado e ficou essa vaga aí. Inclusive, o Conselho Tutelar funcionou com 5 titulares e 4 suplentes. Ok. Minha querida, muito boa sorte para você. A gente torce para que a eleição seja, com essa novidade boa da urna eletrônica, da melhor forma possível, que as pessoas se convençam a comparecer. Acho que a eleição, de forma geral, não só do Conselho Tutelar, mas de forma geral deveria ser assim. A gente precisava ter o poder do convencimento, né, para poder levar as pessoas lá. O professor Evaldo Marçal pergunta quantos podem ser eleitos nessa eleição. Só são 5, né? 5 titulares. Mas são 10 ao todo, porque são 5 titulares e 5 suplentes. Então, dos 12 candidatos, 2 não passam. 2 não passam. 2 são eliminados se... Os que tiverem menor número de votos são os eliminados. Uhum. Mais 10 entra com 5 titulares e 5 suplentes. Uhum. Márcio Garcia pergunta o que a gente pensa sobre os comissários menores. Por que o poder público não volta com eles? Pergunta para você e para mim. Fique à vontade para dar a sua resposta. Justamente por termos a polícia. Se temos a polícia e o Conselho Tutelar, não é necessário um comissário de menor, porque ele fazia o mesmo trabalho, em parte, né? Ele fazia o mesmo trabalho do Conselho Tutelar. Uhum.
Só que hoje o Conselho Tutelar não tem essa função de ir à festa, de estar em festas, para ver quem está lá de menor, quem é o menor de idade que está nessa festa. E o comissário menor fazia isso, né? Uhum. Mas hoje é um trabalho da polícia isso daí. Se houver, como eu lhe disse, se houver algum caso desses, aí a polícia chama o Conselho Tutelar. Mas os dois juntos, trabalham os dois juntos. Ok. Eu sou a favor de que volte, Márcio, desde que seja remunerado. O cara ir para virar a noite numa festa, para cuidar do filho dos outros, e de graça tem boca não, Márcio. E eu acreditava até que não ia existir candidato nenhum aí, viu? Pois é. Da forma que está, sem remuneração, não vai ter mesmo não. Agora, se tiver remuneração... Não vai. Né? Aparece sim. Pois bem, amanhã quem vai estar por aqui? Aqui é o Ramos, na quarta-feira a Bi, na quinta e na sexta, que são feriados, a gente não vai fazer live. Talvez a gente tenha uma live lá na TV Chapada. Estamos aguardando aí. O professor Evaldo pergunta, mas o comissário não ganhava salário, era verdade? Sim, eram voluntários. Não tinha salário não. Léo e Silvani, vocês acham que algum político interfere no trabalho dos conselheiros? Acho. Eu acho. É opinião minha. Você acha? Eu acho que não. Pelo menos no meu trabalho, nenhum deles interferiu. Uhum. Eu tenho a consciência tranquila quanto a isso. Muito bem. A partir do momento que o conselheiro se submete à questão partidária, está havendo interferência no trabalho dele. Se não, não se deixar levar por esse lado... mas muitas vezes quer beneficiar o político e acaba distorcendo as coisas, né? É interessante, você sabe por quê, Silvani? Porque a pessoa chega lá por mérito próprio. Sim. Né? Não gastou R$1 em campanha, nada disso. E as pessoas votaram porque acham que você merece, porque, como você disse lá no começo, emprego, porque você precisa do emprego e etc. Sim. Então querem lhe ajudar dessa forma. E você vai precisar de político para quê mesmo? Justamente. E se não fosse pelo salário, ninguém estaria lá. Viu? Essa foi muito interessante. Não sei por que a gestão não manteve o comissário, já que recebiam. Não recebia não, Evaldo. O comissário não recebia não. Era voluntário. Tinha salário não. Viu? Por isso que acabou. Bom, minha amiga, você agora tem 2 minutos. Olha o tempo passado. O conselheiro tutelar que se envolve com políticos, ele acaba distorcendo o trabalho dele, porque em algum momento ele vai querer fazer a vontade do político, né? Uhum. Para fazer a média com o político. Então ele vai ter que sair do foco dele, né? Verdade. Mas eu quero agradecer a todos, me desculpar porque realmente eu fico nervosa mesmo e acabo não falando o que eu tenho para falar, o que está aqui na mente para falar. Depois eu fico na cabeça porque não falei tudo que precisava, tudo que eu queria, tudo. Mas agradeço a todos, Deus abençoe a cada um que se disponibilizou a assistir a live, que vai ficar no canal, viu? Que fica gravada no canal. que fique... Como assim, Léo? O quê? A live fica gravada no canal Léo Ricardo Notícias. Sim. A hora que quiser assistir, assiste. Podem assistir, dar as suas opiniões. Eu quero ouvir todas, eu quero ver todas aí. Depois eu vou entrar no chat para ver, muito viu, bem. Léo? A última do Márcio é se o político oferecer vantagens, o que acontece? Como? Se o político oferecer vantagens, o que acontece? Márcio, eu não sei, eu não posso falar pelos outros, né, pelos companheiros, mas não, eu acredito na minha personalidade, no meu caráter, e que isso nunca vai acontecer. Márcio, eu sou muito objetivo na resposta. Se a pessoa tiver caráter, responsabilidade, idoneidade, ela vai denunciar. Isto é assédio moral, tá? E isso acontece todo dia, não é só no Conselho Tutelar, não. Isso acontece com todo servidor público, sobretudo quem não é concursado. Algum tipo de assédio acontece.
cabe... Denunciar ou ignorar, né, Léo? Cabe ao assediado denunciar ou ignorar. Você pode ter dito tudo o que queria, mas foi o suficiente... Pode não ter dito tudo o que queria, mas foi o suficiente com convicção. Professor Evaldo Marçal. Obrigada. E a Leléo complementa de que quem vota no Jubilino também vota lá no Jubilino mesmo, juntamente com o pessoal do Oeste, lá como você havia colocado. Olha aí. Eu não sabia dessa. Olha seus 40 minutos fechados aí. Graças a Deus. Obrigado pela participação, boa sorte, viu? Muito obrigada a você também, viu, por essa iniciativa de nos entrevistar. Mesmo estando nervosa, mas eu gostei, viu? Agora estou mais relaxada, mas já acabou. É assim mesmo. Geralmente quando vai ficando bom, acaba. Um abraço, minha querida. Boa sorte, noite, viu? Que Deus nos abençoe. Amém. A você também. Tchau, tchau.